Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É a hora da nossa entrevista do dia. Que bom nos encontramos para o telejornalismo local aqui da nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Além dos canais 26 e 526, você nos encontra também no Facebook, no nosso canal no YouTube, tem o Instagram e tem o nosso site também. Então, em qualquer momento, seja sempre bem-vindo. É muito bom estar com você. E a entrevista do dia é sempre o espaço do telejornalismo local, com os assuntos do momento, o cotidiano da nossa programação em pauta. A entrevista do dia tem o patrocínio de SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, no bairro São Luís. SESI Farroupilha, oportunidades, enfim, presença para crescer, conexões para transformar. Estamos respeitando os protocolos sanitários, por isso eu peço agora, durante o período do vídeo, a sua permissão para abdicar do uso da máscara, mas em seguida, ao término do programa, nós voltaremos a fazer o uso da máscara. Ainda é fundamental, é necessário, em que pese a gente já esteja com a segunda dose da vacina também. Não brinquemos com o vírus, vamos juntos vencer também este momento. Nós damos continuidade à série de entrevistas aqui na TV Serra consecutivas, ressaltando a trajetória e também o legado do empresário Adelino Raimundo Colombo, que faleceu no dia 15 de outubro, aos 90 anos de idade. Hoje eu tenho a oportunidade de receber aqui nos estúdios o peregrino e também consultor Gilberto José Galafassi. O Gilberto Galafassi foi, por mais de 15 anos, ocupou diversos cargos na diretoria executiva das lojas Colombo, do Grupo Colombo, aqui em Farroupilha, e praticamente despachava direto, dia a dia, com o empresário Adelino Raimundo Colombo, no centro administrativo das lojas Colombo, em Farroupilha. E com certeza, da forma como o Galafassi também tem a sua sensibilidade, poderá enriquecer muito esse bate-papo, construindo um pouco da imagem do que era e também do legado deixado pelo empresário Adelino Colombo. Galafassi, obrigado por estar conosco aqui nos estúdios. Fique à vontade, se quiser retirar a máscara, estamos à distância. Sempre muito bom rever o amigo, tudo bem? Obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade. A recíproca também é verdadeira e eu estou num momento triste, mas feliz de poder vir aqui compartilhar com vocês, contigo, um pouco dessa história que a gente viveu e que ela é inegável, não tem como fugir dela, né? Com certeza. É claro que a morte sempre nos deixa doloridos, é uma partida, enfim, mas é uma das únicas certezas, se não a única, que nós temos durante toda a nossa vida também. Como é que começou na tua vida o contato com o seu Colombo, com o empresário Adelino Colombo? Acontece ainda antes dos anos 2000, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, o seu Colombo foi uma pessoa importante para a minha família, porque ele conheceu meu avô, ele conviveu com meu avô Antônio Galafassi, que tinha moinho ali na Busa, né? Ele conhecia meu pai, convivia com a família, conhecia todo mundo. Eu lembro, menino, 7, 8 anos de idade, ele instalando um televisor lá na casa do meu tio. Copa de 70, a gente viu um televisor instalado pelo Ele mesmo ia instalar, né? Ia lá instalar o pessoal dele, e a antena era lá em cima do Morro de Caravaggio, então precisava
umas 10 pessoas para ajudar, né, para dizer que era para cá, para lá, para cá, para lá. E antena, puxa fio, estende e fio. a imagem era aquela loucura, né, de imagem nítida que não se enxergava direito, mas enfim, era o que tinha na época, aquele formigueiro, né, mas ele fazia um trabalho, depois ajustava, né, não, só parava de ir embora quando ajustava a imagem, estava perfeito, então a gente conhecia lá. Depois eu sempre acompanhei, né, porque o senhor Adelino sempre foi uma pessoa importante na comunidade, fazia um trabalho bacana. E em 1995, em maio de 1995, dia 2 de maio de 95, eu fui convidado por ele e pelo genro dele, pelo Elton Tedesco, que tinha assumido a gerência financeira, mas ia para voo solo, né, com uma rede de lojas da época dele, e ele veio na Cosipla, que eu trabalhava lá, eu trabalhava 12 anos na Cosipla, e me fez o convite para assumir a gerência financeira das lojas Colombo. Eu era formado em administração, já tinha feito um pós em finanças na Universidade de Caxias, o primeiro pós de finanças que teve aqui na região eu tinha feito já, então estava preparado tecnicamente, né? E uma experiência, eu tinha um pouco de experiência, então, mas claro, um desafio grande de poder ir para uma empresa grande e assumir o volume, né, de negócios, o volume de inter-relações que tinha. Os bancos já era completamente diferente a relação, né? Então a gente teve essa oportunidade em 95 e depois em 96 o seu Colombo me chamou na sala dele, eu gostaria que tu assumisse aqui uma outra área, mas aí eu analisei e agradeci. Ele disse assim, ainda bem que tu não aceitou, porque eu acabei de contratar o cara, era a controladoria que ia te ensinar, mas ele disse, daqui uns dias eu quero falar contigo de novo. Então, uns dias depois, em 96, 97, me convocou para ser gerente de crédito e cobrança. Um desafio grande no varejo, vendia um percentual grande a prazo, então a gente fez um trabalho, formou lá na época uma equipe de pessoas, formou um grupo de gente, era muito manual, ainda não tinha informática com essa dimensão que a gente tem hoje. Mas então eu fiquei até o ano de 98, e em 98 surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo, numa outra empresa. Sim. Então eu fui, eu me reportava, tinha mudado um pouco a direção, me reportava, e o financeiro sempre se reporta um pouco mais ao presidente, porque tem uma série de coisas. Eu fui na sala dele conversar com ele e pedi para ele, olha, seu Colombo, surgiu uma oportunidade em São Paulo e eu gostaria de ter essa experiência, né, de trabalhar num ambiente completamente diferente. E ele então me disse, bom, tu conhece lá a pessoa que tu vai trabalhar? Eu disse, olha, eu não conheço, seu Colombo, mas eu também não conhecia o senhor, né? Ele disse, tu vai fazer um contrato? Eu disse, não, seu Colombo, eu não vou fazer um contrato porque eu também não tenho contrato aqui, né? Eu vou para a mesma função, só que, claro, uma empresa diferente, uma indústria de novo e tal. Daí ele disse o seguinte, bom, eu não gostaria que tu saísse da companhia nesse momento, mas eu vou te dizer uma coisa, vamos trabalhar assim, portas abertas. Se tu precisar um dia, tu pode vir aqui, que eu gostaria que tu trabalhasse comigo de novo. E se eu precisar, vou tomar a liberdade de te chamar de volta. Não era muito padrão dele chamar pessoas de volta. Como experiência, se a pessoa saiu, saiu. Se ele mandasse embora, muito menos. Mas Sim. se a pessoa saiu, então ela quis ir embora. Mas 9 anos, então eu trabalhei em São Paulo, numa empresa, fui para lá. Numa indústria? Numa indústria de plásticos lá em Guarulhos, uma bela de uma empresa. E em novembro de 2006, o Dr. Renato Belaver, que até hoje atua nas lojas Colombo. Consultor jurídico das lojas Colombo, né? O Dr. Renato me fez um contato e disse, olha, tu tá por Farroupilha? Eu disse, olha, no fim de semana eu vou estar aí. O Colombo gostaria de conversar contigo. Eu disse, quando? Ele volta de uma convenção domingo de tarde, domingo de noite, às 8 horas da noite. Tá bom. Eu tinha um voo na segunda-feira de madrugada, eu fui lá na casa dele, era novembro. Ele disse, olha, Galafassi, ele com uma reunião longuíssima, né, de 3 minutos. 3 minutos. Ele resolvia rápido. Muito objetivo, ele disse, olha, Galafassi, quando tu saiu da empresa, eu falei portas abertas e agora eu estou precisando de ti, eu gostaria que tu voltasse para trabalhar comigo.
tu vai ser diretor administrativo financeiro. E já fez a proposta na hora? Já fez a proposta na hora. O salário é tanto e tal. Tu vai ser estatutário, é um pouco diferente do que tu era antes, tal. Mas eu gostaria que tu viesse aqui. Então eu disse para ele lá, seu Colombo, tenho um compromisso com a empresa lá, nós estamos em novembro, eu tenho que fechar o ano e eu tenho então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um fechamento todo para fazer e tal. Eu disse o seguinte, eu só peço demissão no dia 13 de janeiro, porque até lá eu deixo tudo pronto, que 13 de janeiro, porque o calendário, eu acho que era 2 ou 13 de janeiro, porque o calendário, né, às vezes aquele feriado, era uma segunda-feira. E eu não queria pedir demissão no fim do ano nem para conturbar meu ex-patrão lá de São Paulo, que foi uma pessoa espetacular, até hoje eu tenho contato com ele. Ele é amigo de pessoas aqui de Farroupilha, como o Alexandre, como o Pedro Grendene, como o Gelson Rostirola. Então, ele me conhecia, então é um cara que já tinha referência quando me levou para lá e que mantemos as referências e o contato até hoje, né? Bom, então eu fui lá, eu disse, do dia 13 de janeiro eu converso com o senhor. Então, no dia 13 de janeiro, eu liguei para o senhor, dia 2 de 13 de janeiro, eu liguei. Seu Colombo, posso meter bala? Pode. Aí eu fui pedir demissão lá em São Paulo para o meu patrão. Ele me pediu 6 meses de aviso prévio. Eu disse, não tenho como. Farei os 30. Eu posso ficar um período. Ele disse, então, pelo trabalho que tu fez aqui, por tudo que tu tem aqui, eu preciso de ti no mínimo 3 meses. Aí eu falei com o seu Colombo, disse, eu não consigo sair. Como disse, não tem problema, esse janeiro é um mês mais parado, fevereiro também, né? A gente não tem conselho, aquelas coisas todas. Ele disse, não tem problema nenhum, pode ser até o final, início de abril, não tem problema nenhum. Mas se tu vier para cá algum fim de semana, né, por favor, ele disse, vem aqui já para te assuntar aqui, conversar com o pessoal. Então, de fato, eu acabei, depois quando chegou lá no meio do mês, então eu combinei lá 3 meses de aviso prévio. Eu nunca tinha pensado com nenhum profissional vivenciado numa situação dessa. E eu, então, quando chegou no meio do mês de março, meu patrão lá disse, pô, você está pronto para ir embora, está tudo em dia, né? Eu vou te liberar. Então eu fiz rescisão e no dia eu saí de lá na sexta-feira, dia 16. Na segunda que assumiu aqui. Última ligação do meu telefone na mesa do cara, da mesa do meu ex-patrão. E segunda de manhã, 19 de março, dia do aniversário da minha mãe, por acaso, eu estava assumindo as lojas Colombo. Eu fiz um movimento também de voltar, Leandro, e foi até um apelo na época do seu Colombo, porque meu pai estava muito mal e eu queria ficar um pouco mais próximo. Sim. E ele sabia que eu ia voltar para Farroupilha, mas não deu tempo, porque ele faleceu no dia 11 de fevereiro, então, sabe? Mas ele sabia, nós conversamos uma semana antes dele falecer, ele sabia que eu estava voltando, que eu estava indo para mais perto e tal, né? Então, voltei e aí assumi administrativo financeiro, um dia a dia um pouco mais... Bem conturbado, né? Conturbado pelos assuntos que você enfrenta, uma empresa na época, com 6 mil funcionários, 300 e poucas lojas, 320 e poucas lojas em São Paulo, né, no interior de São Paulo. Na época, o Olivar Berlaver, genro do seu Colombo, era o superintendente. O varejo passando por essas conturbações todas, porque o varejo, assim como... A chegada de grandes redes aqui no município. A chegada de grandes redes aqui no município, algumas empresas se consolidando, e algumas empresas se juntando, e algumas empresas abrindo capital, e nós... O mercado que é muito competitivo, ele é um ramo maravilhoso, mas é um ramo competitivo, né? Porque você olha, por exemplo, quantas opções você tem de eletrodomésticos numa cidade como Farroupilha hoje. Só de uma rede tem 3 lojas, né? Então, sempre foi um ramo bem vamos dizer assim, diversificado. Bem diversificado. Então, assumi administrativo financeiro, logo passados os anos, e nessa época já, e durante quase 10 anos, nós trabalhávamos em colegiado, trabalhávamos todos na mesma sala, inclusive o seu Adelino trabalhava na sala. Eu trabalhei quase 10 anos, 9 anos, 10 anos, na mesma sala. 8 da manhã, 6 da tarde, de janeiro a dezembro, todo mundo na mesma sala. Diretor comercial, diretor administrativo, diretor, no caso eu, financeiro, o de compras, todos, né? E o seu Colombo ali na nossa frente. Então a gente tinha um dia a dia, todo mundo falava o telefone, todo mundo, né, cada um. Então a gente acabava tendo também uma experiência interessante trabalhar
num colegiado, na mesma sala, com todo mundo. Então, isso fazia com que os assuntos fluíssem de uma forma muito diferente. E também você precisa aprender a trabalhar dessa forma. Mas ele sabia conduzir bem. A gente fazia reuniões formais, com ata, né, com tudo certinho, uma empresa que... Bem organizada. Organizada em termos de governança corporativa, com conselho de administração, com todo um ritual, né? Eu também depois, eu já tinha feito então mestrado, não sou mestre porque não fiz dissertação em gestão estratégica, e tinha feito já eu tinha feito já Getúlio Vargas antes de ir embora daqui, Getúlio Vargas e Finanças. Depois eu fiz mestrado lá em São Paulo, depois eu fiz controladoria como complementação, e quando eu voltei ainda, já em 2008, eu fiz finanças de novo, porque finanças sempre é diferente, né? Muda muito. Eu fiz finanças de novo pelo IBMEC, aqui em Caxias, então a gente sempre, tecnicamente, se preparando mais. Eu fiz também o curso de conselheiro de administração, o qual a própria empresa pagou a metade do curso para mim. Por quê? Porque para ter a experiência de lidar com os próprios conselheiros, de entender essa questão de governança. Às vezes eu vejo certas pessoas falarem em governança, elas não sabem o que estão falando. Elas pegaram uma palavra emprestada no dicionário e olharam o significado, mas o significado das palavras ele é muito diferente do significado verdadeiro das coisas que é. Então, o pilar de governança é transparência, equidade, prestação de contas, contabilização adequada, quer dizer, é todo um arcabouço de coisas. E as empresas que dão satisfação aos seus sócios têm que ter. Então, foi bacana. A interlocução era uma interlocução muito, muito respeitosa, muito séria. Sim, algumas vezes a gente tinha que dar se posicionar um pouco mais firme, porque você toma uma decisão que a responsabilidade é tua. Então ela tem que ser, se você me faz tomar uma decisão que não é a minha decisão, a responsabilidade não pode ser minha. Então eu preciso discutir isso contigo. Se tu me manda fazer uma coisa que eu entendo que tecnicamente não é, então, opa, pera lá, vamos esperar um pouquinho. E ele sempre foi muito, muito bacana. E eu digo para ti uma outra coisa. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de aprovar nenhum projeto, nada que a gente precisasse fazer, primeiro pela confiança que ele sempre teve no meu trabalho. Isso é uma coisa que eu, agora, há poucos dias, eu tive a oportunidade de me despedir dele. Eu não sabia que ia ser despedida, mas eu tive a oportunidade porque no dia 26 de setembro, domingo, eu peguei o telefone para ligar para o seu Colombo. Eu tinha visto uma foto dele publicada no Facebook do pessoal da loja. Sim, da loja número 1. E eu falei, pô, ele está na ativa de novo. Então, eu fui lá para o escritório, sentei no meu escritório e peguei meu telefone. Quando eu peguei o telefone na mão, tocou o telefone. Ali no Raimundo Colombo, era ele me ligando. E aí, bom dia, Porco-Lóio, ele disse para mim, né? Tu brinca comigo do Porco-Lóio, mas quem me ensinou o Porco-Lóio foi ele. A gente falava isso. O padre Gilney sabe por que a gente usa o Porco-Lóio. E então, o que aconteceu? Eu conversei um pouco com ele e tal, mas antes disso também, a gente mantinha sempre um contato via WhatsApp. Ele gostava de umas coisas políticas, de umas coisas. Então, a gente sempre manteve um contato, não obstante eu tenha saído da empresa em 2018, em 13 de abril de 2018. Quando houve uma mudança, quando houve uma transição, quando a filha assume como presidente, eu entendi que naquele momento eu tinha que deixar a companhia andar com uma nova gestão. Do jeito dela. Bom, eu estive então nesse dia 27, no dia seguinte, do dia 26, eu estive na casa do seu Colombo, e até a Carol, que é a neta dele, né, a única neta dele, ele tem netos, né, mas agora tem uma bisneta também, mas ele só tem a Carol, que é a filha do Elton e da Karen, né? Uhum. Uma menina sensacional, foi colega da minha filha. Eu estive lá, ele estava ali, ele ia fazer um exame em seguida, um horário que eu não sei, até eu disse para ela, bom, se eu estiver atrapalhando, venho outra hora. Não, fica, vai fazer bem para ele. Aí sentamos lá na sala, conversamos um pouquinho, e eu mal sabia que aquilo ali era uma... Teria sido a última. Teria sido a última, não faz nem um mês isso, né? Teria sido uma despedida. Mas nós conversamos durante uns 30 minutos ali, e ele me disse que... Pô, eu não tenho... Os caras dizem que eu não tenho nada, mas eu não me sinto bem, né? Eu não estou bem, mas eu estamos fazendo exames para ver o que tem e tal, né? Porque eu perguntei para ele como é que ele estava. Daí eu perguntei para ele assim, pô, seu Colombo,
E as caçadas e as pescarias, e como é que fica isso na sua cabeça, né? Ele disse assim, ele disse, pelo menos eu fiz, e muitas também, e muitas. Então ele disse, isso eu fiz bastante. Então eu agradeci ele pela oportunidade, ele não aceitava muito, né? Eu dizia assim, olha, muito obrigado pela oportunidade, o senhor mudou a minha vida, né? Me deu uma oportunidade de vida. E ele dizia assim, não, mas tu fez a tua parte, tu trabalhou direitinho, tu fez... Eu sempre gostei muito dele, e eu posso dizer assim que ele gostava de mim, eu tenho certeza, porque o dia que... E era um homem muito forte, muito sério, muito severo, né, com todo mundo e tal, mas era muito respeitoso. E eu tenho certeza que ele gostava de mim, porque no dia que eu fui me despedir dele, na sala dele, no dia 13 de abril, né, quando eu de 2018. De 2018, eu vi pela única vez na minha vida o seu Colombo esboçar um sentimento um pouco mais forte, no caso de lágrimas nos olhos. Então quando fui para cá, quando eu abracei ele, né, eu disse, eu quero lhe dar um abraço. Quando eu dei um abraço nele, ele disse, olha, eu lhe agradeço por tudo que o senhor fez por mim, e eu vou estar sempre à disposição. É lógico, nesse momento eu entendo que não é o ideal eu estar aqui, até pelo tamanho da responsabilidade que eu tinha, né, pelo volume de coisas que eu fazia. Então isso, fatalmente, não ia ser tranquilo para fazer uma transição. Nós entendi isso, combinei isso com a Gisela, foi uma boa, foi uma negociação muito bacana. A Gisela me deu a oportunidade de uma recolocação. Hoje uma recolocação nesse nível de diretoria é coisa entre 80 e 100 mil reais. E eu aguardei 1 ano e meio e eu fiz uma carta e levei na casa do seu Colombo e agradeci, porque eu não quis exercer o direito de fazer a recolocação. Por quê? Fatalmente, se eu fosse procurar o mercado para trabalhar como executivo de novo, eu ia ter que sair daqui de Farroupilha, coisa que eu não quero absolutamente fazer. Esse é um compromisso que eu tenho com a minha família. Então, é uma história bacana, né? Porque então eu tive certeza absoluta, né, que ele gostava do meu trabalho, dado a reação, então. Com certeza. Que nós... Eu preciso fazer um intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o Gilberto Galafassi, relembrando um pouco da vida, do legado, do jeito do seu Adelino, assim como conhecido na nossa comunidade. A gente volta em seguida. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha é completa e tem tudo o que você precisa. E ainda, sempre com ofertas especiais. Confira algumas das promoções de outubro. Kit ômega 3 catarinense com 300 cápsulas, R$ 89,99. Cartilive colágeno tipo 2 com 60 cápsulas, R$ 94,99. Tonalizante Soft Color, R$ 21,99 cada. Lâmina Gillette Matte 3, R$ 29,90. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila.
Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos a partir de R$ 39,90 mensais. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, pro chip da Bitcom. Vem! Vem! O Mercadão dos Óculos Farroupilha tem tudo o que você quer. Inúmeros modelos de óculos de grau masculinos e femininos. Grande quantidade de modelos de óculos de sol, os lançamentos do momento e as novidades da hora, os melhores preços de Farroupilha e condições de pagamento que cabem direitinho no seu orçamento, localização privilegiada e central, bem à mão. Então, venha para o Mercadão dos Óculos e tenha tudo isso e muito mais. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no Calçadão de Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Vocês ainda nos acompanham pelo Facebook, vá lá, curta a nossa página no Facebook, esse programa na íntegra no nosso canal no Facebook. Também tem a nossa página, nosso canal no YouTube, tem o Instagram, tem o nosso site, enfim, oportunidades para você estar conectado conosco aqui na TV Serra. Nós estamos na entrevista do dia com o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, numeral 700, SESI Farroupilha. Presença para crescer, conexões para transformar. É nosso convidado, Gilberto José Galafassi, peregrino e consultor. O Galafassi, por cerca de 15 anos, mais de 15 anos, trabalhou junto com o empresário Adelino Colombo em diversos cargos na organização administrativa das lojas Colombo, e por isso o Galafassi também já nos fez toda uma narrativa, toda uma
cronologia, de uma forma resumida, é bem verdade, da sua vida junto às lojas Colombo. Pela tua descrição, Galafaz, eu aqui acompanhando, o telespectador do outro lado também, se materializa uma questão assim de um grau de extrema confiança que o seu Adelino tinha no teu trabalho e você com o seu Adelino. A confiança pautava o vosso trabalho? Absolutamente. Nós tivemos sempre um trabalho de uma conduta completamente de conduta ilibada, como se diz, né? Um trabalho limpo, transparência total. Não se vai dizer que não se cometeu algum erro, algum equívoco, alguma decisão que pode não ter sido à luz daquele momento, porque as decisões são tomadas e depois tem as consequências, né? Mas sempre com toda a transparência, nunca foi escondido absolutamente nada. Também nós sempre capitaneados pelo próprio Dr. Renato, né, quando tínhamos algum problema que envolvia jurídico, coisa assim, sempre tinha o crivo e análise e o filtro, né, do próprio Renato, quando necessário. O Renato era o consultor da empresa, do Colombo, mas os diretores também tinham a oportunidade de interlocução com ele. E eu só quero completar essa questão da confiança, que ela não só acontecia quando eu estava na companhia, mas eu tenho convicção que ela aconteceu até a semana passada. Por quê? Porque 2 de meus gerentes da época, que eram meus gerentes, tinha 6 gerentes, 2 de meus gerentes ainda agora são diretores, né? Um é diretor financeiro, o outro é diretor jurídico e RH. Os outros gerentes estão lá. Um gerente de TI acabou saindo para trabalhar, saiu da companhia, mas a pessoa que hoje assumiu a gerência de TI é a Angélica, que também é uma menina que nós contratamos lá quando assumimos TI lá atrás, 2010. Porque teve um período que no teu cargo, diretor administrativo financeiro, também estava no teu guarda-chuva todo o setor de recursos humanos e ainda e depois da TI. Então foi assim, administrativo financeiro em 2007, depois 2008, 2009, TI, quando teve uma mudança que saiu o diretor, e depois que a diretoria de TI estava, o assunto de TI estava embaixo da diretoria de RH, quando assumiu o novo RH ele só ficou com o RH, depois quando saiu, era o Rogério que era o diretor, depois voltou, ele saiu, veio o Francisco só ficou com o RH e de TI veio para mim, então era administrativo, financeiro, TI e RH. Chegou uma hora que eu só não respondia por compras, que era o Vladimir, sim, e por vendas, que era o Anderson, ou outras pessoas que ocuparam, o Thiago, o Anderson. O Anderson Salvador, né? Salvador, e que hoje é diretor de operações da Panvel, né? Sim. E o Anderson, eu tive a honra de contratar ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha equipe, o pessoal que trabalhou comigo, no primeiro escalão, hoje faz o primeiro escalão administrativo da Colombo até hoje, pelo menos, até que eu sabia até a semana passada. Então, assim, eu deixei um legado. O que eu deixei? Uma equipe que faz um trabalho excepcional. E quem faz o trabalho são eles. E agora eles têm a oportunidade, então, de criar o legado deles, que é a equipe deles, né? Certo. Porque eu dizia sempre para ele, o senhor fique tranquilo, eu vou sair, o dia que eu sair, eu vou lhe deixar uma equipe que tem condições de administrar e tocar os assuntos, um por um, fulano, de patrimônio é fulano de tal, de controladoria fulano de tal, de TI, de RH, de jurídico, contabilidade, né, que é complexo, e o próprio financeiro, que é o Márcio, né, o Márcio Babinotti, lá da Busa, né, que era o gerente, era um menino que foi construída, a maioria deles foi construída a relação, eles trabalhavam na operação, foram para a supervisão, foram para a gerência e estão lá fazendo um trabalho fantástico. Galafaz, você convive... Só para terminar, diga. Eu não seria o profissional que fui se eu não tivesse a equipe que eu tive. Com e certeza. eu tive, como diretor, a liberdade de escolher as pessoas e trabalhar com as pessoas. E tinham pessoas que estavam lá que eu não tinha o porquê de buscar. Tinha essa confiança por parte do seu Sim, absolutamente. Total, né? Autonomia, essa era total. Deixa eu te perguntar, porque eu tenho ouvido muito, e pelas entrevistas que eu também tive a oportunidade de ter com o seu Adelino Colombo, da perspicácia dele, da rapidez dele, do tino rápido.
ele tinha o time dos negócios, do empreendedorismo. Conta para nós o que você pode também, como é que era no dia a dia, na arte de empreender, de ter um negócio, no que o seu Colombo se diferenciava? Ele se diferenciava e eu agradeci muito por aprender isso, de assim, toma a decisão rápida, que se tu erra, tu tem tempo de corrigir e corrigir o rumo. Então, às vezes, acontecia uma situação e quando ele terminava de falar, eu já estava despachando com o meu gerente, já estava dizendo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, faz lá. Quando ele dizia assim, eu estava pensando, não, já está feito. Aí já não tinha mais como voltar atrás. Bom, aí dava errado, a gente corrigia e fazia de novo. Aí, às vezes ele me dizia, mas às vezes ele dizia, tu é muito rápido, rapaz, Mas, em compensação, às vezes tem gente que demora, até que o cara faz a primeira, tu já fez 3 vezes, então tá certo. Ele tinha essa pegada. E outra coisa, uma coisa que era, assim, que era uma qualidade dele incrível. Quanto mais difíceis os problemas, parecia que, assim, na proporção que se torna difícil tomar uma decisão, ele tinha uma serenidade para tomar. Primeiro porque ele conhecia o que estava fazendo. Então, um homem que ficou 60 anos à frente do seu negócio, que fez o contrato social e que ficou 60 anos à frente do seu negócio, ele tinha uma sensibilidade muito forte de saber. Tanto de entrar, nós acabamos comprando o Rede lá em São Paulo, depois tivemos que desmontar umas lojas, depois vendemos as lojas de São Paulo, agora, recentemente, comprou operações, em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Então, o que acontecia? Outra coisa, se você vai lá em Porto Alegre, por exemplo, onde tem a loja, a loja que era antigamente da JH Santos, imagina aquele poderio que era a JH Santos, né? A loja está lá. Ele comprou o prédio, né? Ele dizia, esse prédio aqui, que era um prédio lá ali na Doutor Flores, ele disse, eu vim aqui buscar rádios para vender, e eu olhava para esse prédio, eu dizia, esse prédio um dia vai ser meu. E ele era dono do prédio. Então, da loja que está lá tem a 200 e tem outra loja do lado, agora eu me dou o direito de esquecer o número das lojas, né? Muito embora hoje eu encontrei um pessoal de Viamão, disse, eu morava em Viamão lá, tinha 106 lá em Viamão, né? Eu sabia as lojas por número, né? Sim, sim. Mas né, às vezes a gente ia, e eu tive também uma oportunidade muito, muito, muito rica de viajar bastante com ele pelas lojas. Eu conheço o norte, todo o oeste de Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina, norte, oeste do Paraná, toda aquela região do Paraná. Então a gente pegava um avião de Caxias a Pato Branco. Depois subia de carro costurando todas as cidadezinhas até lá em cima na divisa com São Paulo. Com Mato Grosso. Mato Grosso. Porque lá tem uma divisa lá que é com o Paraná. Mato Grosso do Sul. Tem uma cidade lá em cima que tem uma ponte que agora me fugiu. Aí nós, seu Colombo, então agora nós estamos aqui, vamos para Guarapuava, porque sabe, a gente vai de avião, a gente, Marechal Cândido Rondão, lá a última cidade, que agora não me lembro, era um prédio que era do Banco Itaú, estou dentro da agência, mas não consigo me lembrar, estou dentro da loja, mas não me lembro o nome da cidade. Então o que acontecia? A gente ficava muitas horas no carro, uma semana inteira. E também eu tive a oportunidade de viajar muitas vezes com a dona Ruth junto. Então, com a dona Ruth... Fiel escudeira e companheira, né? Funcionava assim. Eu sentado no volante, sempre com as 2 mãos no volante, sempre, porque depois que ele fez a reciclagem de motorista, ele aprendeu que tinha que ter com as 2 mãos. Então, se tu botasse uma mão um pouquinho na perna, ele já te batia, ele já te fez sinal, Galafazzi. Então, sempre com as 2 mãos no volante aqui assim. A dona Ruth sempre na frente, sentada, ele sentava atrás, eu dirigia. E a gente ficava conversando, então ele me contava as histórias e tal. Então, o que acontecia? Era uma experiência bacana, porque ele contava a história de quando ele trabalhava no armazém do seu Manuel Pascoal. Sim. Ele me contava, então ele disse assim, olha, Galafazzi, uma vez eu fiz uma coisa que não podia ter feito, mas tu sabe, guri, né? Eu fui lá e o Manuel disse, Delino, bota o vinho lá na fonte, porque não tinha geladeira, né? Tinha uma fonte, tu botava o vinho lá dentro, refrescar o vinho, refrescar o vinho, né?
Daí, quando chegou na hora do meio-dia, disse, Adelino, faltou ele vir. Daí ele foi buscar e a garrafa estava molhada, mas ele disse, mas não estava fria, porque eu não tinha colocado no tempo certo. Daí o Manuel disse, ele disse, mas eu vim quando é fresco, quer dizer, tu pode me trazer a garrafa molhada e tudo, mas não está. Então ele disse, nunca mais me esqueci. Então ele tinha umas pegadas assim que a gente aprendia com esses exemplos. Ele contava as histórias, ele conheceu todo mundo, ele contava as negociações, ele contava o dia que ele parou de vender sapato, né? Ele viajava com aquele senhor do Concato lá, né? De vender, que ajudou muito ele, né? Que inclusive no dia do casamento foi ele que levou ele lá no Caí para casar, né? O pai, a mãe, no carro, né? Isso ele contou na festa de 60 anos de casamento. Então, ele foi em Itajaí e no sábado, ele chegou no sábado lá, na loja, perto do meio-dia. E o dono da loja disse assim, olha, ele disse, eu hoje não posso te atender, mas tu vem segunda-feira. Ele disse que de manhã que eu te atendo. Então, ele disse, bom, eu vou embora, eu não vou. Era de ônibus, ele estava de ônibus. Com as malas de sapato, ele vendia sapato aqui para as fábricas aqui de Farroupilha. E ele disse o seguinte, pá, tinha pouco dinheiro para passar o fim de semana, porque era curto o negócio, né? Mas eu reservei o dinheiro do ônibus, comi com o que dava, fiquei por lá numa pensãozinha. Na segunda-feira de manhã, 8 e pouco, vou lá na loja do cara com as minhas malinhas para... Pô, eu vou vender, né? Ele disse que ele chegou lá, o alemão lá atendeu e disse, olha, pensando bem, eu não vou precisar de nada, viu? Ele disse, voltei a Farroupilha, entreguei as malas e nunca mais queria saber disso. Isso fazia com que ele saísse várias vezes do dia da mesa dele e fosse até a recepção. Aí, se um viajante, né, um executivo, um vendedor, um representante de uma empresa, estivesse na recepção e ficasse esperando. Ai, porque isso ficou lá na mente dele. Então, sim, ele tinha umas coisas bacanas, sabe? Ele ia lá na recepção, o senhor já foi atendido? Eu só estou esperando que o Vladimir tenha que falar comigo. Tá? Vladimir, ele está só esperando tu aí, resolve logo. Ela fala assim, o do banco está te esperando aqui, vem aqui atender. Então era assim. Era direto. Era direto. Então a gente já... E outra coisa que ele falava muito, acho que ele falava isso todos os dias, mas várias vezes, que não obstante se faz bem uma coisa, ela sempre pode ser feita melhor. Se tu pensar nisso como uma motivação, tu não para nunca, né? Então foi assim, eu tenho uma gratidão muito grande ao falecido Adelino Colombo. Eu estive então na despedida e eu falei pro Beto, né? Pro Beto, que é o filho do seu Beto, eu gostava muito. Filho mais velho, primogênito. Eu dizia, Beto, não, a Gisela é mais velha. A Gisela? O Beto acho que é o segundo, a não ser que eu me engane, mas acho que é a Gisela. Eu disse, Beto, um abraço no Beto, um abraço no Beto, né? Tu sabe. Betão, eu disse, tu sabe que eu gostava muito do teu pai. E ele disse assim, ele também gostava de ti bastante. Então essa é uma alegria que a gente tem. A minha esposa ficou muito triste também, a Márcia, porque meu sogro trabalhou lá por mais de 20 anos, na Colombo. Eu trabalhei quase 15 anos. 35 anos das nossas vidas, né? Ela ficou durante 35 anos ouvindo ou o pai ou o marido falar da Colombo na casa dela. E eu sempre tive por hábito e nunca falei mal ou falava coisas ruins da empresa onde eu trabalhava para minha família, porque elas não têm, as coisas ruins ficavam para mim, eu falava das coisas boas que aconteciam, porque acontecia muita coisa, né? Com 300 lojas, gente ligando, aconteciam coisas suficientes para você não precisar. E às vezes, quando eles percebiam que a gente estava preocupado, claro, sabiam, né? Porque a responsabilidade, o estatutário, o Leandro, ele tem uma responsabilidade tal qual tem o proprietário, né? Quando você assina, e um conselheiro também tem responsabilidade tal qual o proprietário. Então não é brincadeira. Com certeza. Eu preciso encerrar o programa Galafassi. 1, 2 ou 3 palavras que você definiria o seu Colombo. Olha, eu disse para ele, dia 27, que eu não convivi com meu avô e não convivi com meu pai. Tudo que conviveu com ele. Tudo que eu convivi com ele. E que ele foi, para mim, uma pessoa muito importante. É lógico que ele não foi meu pai, é lógico que, né, isso não se substitui.
mas ele tem um papel muito importante na minha vida, eu sou muito grato e eu fui muito feliz trabalhando para ele e ganhei dinheiro, né, compatível com aquilo que eu fazia, e eu sou muito grato a Colombo, ao seu Colombo, por essa oportunidade que eu tive. Obrigado pela tua presença aqui, até uma próxima oportunidade. Em breve nós voltaremos a conversar contigo sobre a questão do projeto Caminhos de Caravaggio. Hoje a pauta era relembrar o legado, a trajetória, a vida do empresário Adelino Colombo. Obrigado, até uma próxima. Obrigado a você sempre pelo teu carinho e pela oportunidade. Obrigado. Voltamos a fazer o uso da máscara e com o Gilberto José Galafassi, atualmente peregrino e também consultor, nós encerramos esta série de entrevistas aqui na TV Serra, relembrando a trajetória, o legado, a vida, o empreendedorismo do nosso querido Adelino Colombo. E é o que disse o Wilson Sinhá, que também não tem como esquecer do seu Colombo, não tem como deixar o seu Colombo de lado, porque ele não está mais vivo, mas o seu jeito, a sua forma de ser continuará perpetuando com certeza na vida, na sociedade do nosso município. Seu Colombo, gratidão. Onde o senhor estiver, gratidão por tudo e muito obrigado por termos convivido com o senhor. Até o próximo programa. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar.